Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moisés, eu sou estudante de letras e hoje a gente vai dar continuidade à revisão da aula 1 de latim genérico, numa parte 2 que eu dividi. Nessa parte a gente vai falar especificamente sobre os mitos e as histórias, né? A parte histórica que conta a fundação do Império Romano, tá? Então vamos dar uma olhada no que diz o caderno didático. Aqui tem essa expressão em latim, que eu não vou me arriscar a ler, mas que a gente tem um significado aqui no canto. No princípio, era o Lácio. Lácio é uma região ali da Península Itálica, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, que é onde foi fundada a cidade de Roma, tá? E, consequentemente, foi ali que se desenvolveu o latim, de forma que ele alcançou a expansão como a gente conhece hoje, né? Então, o latim era a língua falada pelos habitantes do Lácio, tá? Uma região da Itália meridional, onde foi fundada Roma, em 753 a.C. Então, a gente tem aqui uma marcação temporal, tá? O latim foi a língua oficial de Roma por muitos séculos, desde a sua fundação até a queda, né, esse falecimento aqui do Império Romano do Ocidente, em meados do século V da nossa era. Então, nessa parte aqui em cinza, que é a parte mais embaixo, é uma parte que o livro didático faz um paralelo com uma música de Caetano Veloso. Ele fala sobre uma expressão que pode ser cobrada, e eu acho que é uma expressão bem interessante também, que conversa com a aula de revisão anterior, que é sobre o que seria a última flor do lácio. A que se refere a expressão última flor do lácio? Ela é uma referência ao fato de o português ter sido a última das línguas neolatinas a se configurar como idioma. Então, se a gente fosse pensar naquela árvore que dá vários galhos e que cada galho gera um outro galho, né? No caso da língua mãe e das línguas filhas, a última flor do lácio, o lácio seria o galho maior, né? Que seria o latim, né? E a última flor, que seria a última ponta, seria o português. Então, é uma expressão que remonta a influência do latim para a construção do português. E que ele seria a última língua neolatina a se configurar como idioma. Tá? Então, e configurando que o Lácio, eles no caso seria aqui a região, né, onde surgiu a civilização latina, que gerou todo esse crescimento, essa expansão do latim. Essa daqui é a região, a gente tem a Península Itálica e tem essa região aqui do Lácio, que está um pouco mais escura, tá? Então a gente vai entrar no mito de fundação de Roma. A gente já sabe mais ou menos ali onde Roma surgiu dentro da Itália, mais ou menos o período temporal em que isso se deu. Agora a gente vai ver como isso é explicado, como a fundação de Roma é explicada. A gente vai ter dois aspectos principais. A gente vai ter o aspecto mitológico dessa fundação de Roma e a gente vai ter também um aspecto histórico, tá? No aspecto mitológico, a gente já estudou muito isso no fundamental e no ensino médio, tá? Basicamente, a gente vai ter a história de Enéas, contada pela Eneida, e a gente vai ter a história de Rômulo e Remo, que são aqueles dois gêmeos, aqueles irmãos que foram alimentados por uma loba e deram origem à cidade de Roma. Então, há diversas histórias a respeito da fundação de Roma, dentre elas alguns mitos. A narrativa mais popular entre os romanos sobre a fundação é a do herói troiano Enéas e seus descendentes, os gêmeos Rômulo e Remo. E aí, então, já sabendo que isso seria o principal mito que a gente vai trabalhar a seguir, eu acho legal a gente resgatar um pouco do que a gente aprendeu na disciplina de bases da cultura ocidental, que foi a construção da mitologia, o que é o mito, a importância do mito, né? Antes de tudo, a gente precisa entender que o mito ele é uma forma de se explicar o mundo, né? Quando as pessoas da época antiga elas observavam o mundo, os fenômenos naturais, os acontecimentos, e elas não conseguiam explicar isso racionalmente, elas faziam isso através dos mitos, que eles eram uma forma de explicar esse desconhecido, de lidar de frente com o desconhecido, né? Então, o mito, em geral, ele se refere a uma origem, a uma criação. Ele passa ele dá conta de como algo passou a existir, entende? Então, o mito de fundação de Roma, ele surge a partir disso, da impossibilidade de fazer isso de uma maneira tão racional. Eles criam um mito como forma de explicação do mundo, tá? Aqui a gente tem a Eneida, que foi o livro, né, escrito, na verdade, uma epopeia, escrito por Virgílio,
Inclusive foi uma obra encomendada por Roma, justamente para dar conta da história de fundação daquela civilização, né? Porque a gente, por mais que já conhecesse, né, já existisse o Rômulo e Remo, que não é o foco da Eneida, mas ainda existe um antes disso, né? O que aconteceu antes de Rômulo e Remo? No caso, era a história de Enéas, tá? De acordo com este mito de fundação, após a queda de Troia, inteiramente destruída pelos gregos, o herói Enéas, filho da deusa Vênus e do mortal Anquises, foge da cidade, ainda em chamas, para buscar um novo lugar onde pudesse fundar uma nova Troia. Depois de diversas aventuras por terra e por mar, Enéas teria chegado, enfim, ao Lácio, onde então iria perpetuar a descendência troiana. Então é basicamente isso. A gente é um mito, né? No caso é uma obra literária que dá conta do mito de fundação da civilização ali romana, tá? Então a gente tem a imagem aqui da loba capitolina amamentando Rômulo e Remo, que seriam os dois irmãos que deram origem, né, a Roma. Lembrando que o Rômulo depois mata Remo, enfim, toda essa questão. Os mitos de Enéas e de Rômulo e Remo têm um significado crucial na construção do imaginário do povo romano, pois através desses mitos, os romanos acreditavam-se vinculados diretamente à deusa Vênus, deusa do amor e da fertilidade, e a deus Marte, deus da guerra. Julgou-se por muitos séculos que o poderio de Roma provinha do favorecimento dos deuses imortais e que o povo romano sobrepunha-se aos demais pela ascendência duplamente divina. Então, a gente pode traçar um paralelo, apesar de ser anacrônico, e isso tem que ficar muito claro, é anacrônico mesmo, mas a gente tem uma certa construção de uma narrativa eugenista, assim, no sentido de que eles se consideravam superiores, eles explicavam a sua ascensão através de uma superioridade divina, né? Eles eram favorecidos pelos deuses, enfim. Esse era o mito de fundação e era o poder que a mitologia tinha para o povo romano, tá? Agora a gente vai falar do lado histórico. A gente terminou o lado mitológico, que era um pouco mais sobrenatural. A gente vai agora para o lado histórico, construído a partir de observações históricas, etc. e tal. Então, historicamente falando, não se sabe ao certo como se deu a fundação de Roma. Uma das hipóteses é que teria sido fundada pelos etruscos, povo que viveu na Itália, na região sul do rio Arno e ao norte do Tibre, então denominada Etrúria. Então, se for perguntado historicamente como foi fundada Roma, a gente vai falar que ela ali foi fundada pelos etruscos numa região denominada Etrúria, tá? É desconhecido quando os etruscos aí se instalaram, mas foi provavelmente entre os anos 1200 e 7000 a.C. Aqui a gente tem essa imagem que dá um pouco a ideia de onde era essa região. Aqui, essa região menor, era a região mais antiga dos etruscos, tá? A gente vê que Roma está aqui na pontinha, no caso, na época de 750 a.C. Nessa região um pouco maior, a gente vai ter uma expansão desses etruscos, né? Um lugar bem maior, inclusive tomando aqui o que seria a fundação de Roma, tá? Então essa seria a forma racional, a forma histórica de se explicar a fundação de Roma em comparação com a mitologia. Basicamente é isso, essa parte 2 sobre a fundação de Roma. Mais para frente a gente vai falar sobre a Roma em si, no caso, o desenvolvimento, as formas de governo e como o latim está dentro disso tudo. E essa seria a parte 3, que a gente finaliza depois com a parte 4, tá? É isso, agradeço aí pela atenção e até a próxima.